Olá, pessoal. Pessoal, vamos iniciar novamente aqui, reiniciar a nossa pauta. Eu queria agradecer a presença das vereadoras Indiara e da vereadora Amália por estar aqui com a gente. Vereadoras, eu queria dar um overview do nosso sistema. Hoje aqui é uma reunião de diretoria do nosso conselho. Nós temos também conselheiros e assistindo online a nossa reunião. O nosso sistema, nós temos 296 associações comerciais em todo o estado do Paraná. Mais de 70 mil empresas participam do nosso sistema. Então, é uma federação muito capilarizada, é uma federação que é a casa do comércio, a casa da indústria, das empresas em geral. Então, esses são os nossos associados. Esse tema é um tema de extrema importância para o nosso sistema, que vem sendo debatido muito nas associações comerciais. E eu vou falar um pouco como empresário e varejista, que tenho lojas, e a dificuldade que nós temos de algumas cidades que não têm uma flexibilização do comércio. A gente fica amarrado em horários que são complexos, a gente não tem uma liberdade para poder fazer uma ação de final de mês com um horário um pouco mais estendido. Nós ficamos muito amarrados. E os nossos concorrentes hoje não são somente lojas físicas, né? Hoje nós temos concorrências no Paraná todo, no Brasil todo e no mundo todo. Está vendendo dentro das nossas cidades, dentro do nosso sistema. Então, a gente gostaria muito de escutar o que vocês mudaram aqui em Curitiba, né, com essa flexibilização, para que a gente possa discutir dentro do nosso sistema e levar essa flexibilização para o Paraná todo. Então, esse é o intuito da nosso debate, do nosso convite. Queria agradecer muito, novamente, a presença de vocês. E além do nosso sistema estar aqui, também tem alguns convidados, o pessoal do Sebrae, o Vitor e o Gava. Também o Cláudio, que é secretário de Finanças de São José dos Pinhais, e também a Marise, que é diretora de licenciamento de São José dos Pinhais, que querem entender, querem falar de flexibilização, de liberdade econômica. Então, a palavra agora é de vocês. Quem fala primeiro? Obrigada, Fernanda. É um prazer para nós estarmos aqui hoje junto com vocês, que foram super parceiros para que a gente conseguisse ter sucesso na flexibilização aqui no município de Curitiba, né? Então, obrigada. Cumprimento todos, bom dia a todos que estão nos acompanhando também online. Quero perguntar primeiro se tem alguém de Telêmaco Borba aqui, que é a minha cidade natal. A CP de Telêmaco está presente? Não? Então já fica aí a dica para a próxima. Quem sabe a gente consegue trazer Telêmaco Borba para participar da minha cidade natal. Eu sou nascida lá, morei lá até os 18, depois... O presidente da coordenadoria de Telêmaco não está presente. É o Jean? Aqui, presidente, acompanhando. Deixa eu explicar até, vereadora, que nós temos 296 associações comerciais e temos 12 coordenadorias, que são as regionais
que coordena. E o Jean coordena lá a região de Telêmaco Borba. Telêmaco Borba. Em Telêmaco Borba, se eu não estou enganada, pelo menos até um tempo atrás, era o Marcelo Diniz, né, que cuidava lá da CP de Telêmaco Borba. Se tiver, tomara que ele esteja participando aqui também. Bom, enfim, esse projeto de flexibilização do horário do comércio aqui de Curitiba é algo que eu falo desde a minha campanha, desde 2019, 2020 eu venho trabalhando nisso. Quando eu descobri que em Curitiba tinha uma lei, porque eu já fui empresária também, mas com um negócio móvel, um negócio com conceito móvel, que então a gente não ficava muito restrito a essa legislação, mas eu nunca tive um comércio de rua para saber as dificuldades, né? E quando eu comecei a estudar algumas coisas para trabalhar na campanha, que eu descobri que tinha essa lei desde 1990 restringindo o horário do comércio e funcionamento de Curitiba, eu fiquei apavorada. Eu falei, como é possível o poder público dizer para o empresário que horas ele pode abrir, o poder público dizer para o consumidor que horas ele pode ir comprar os produtos que ele necessita. Fiquei apavorada. E eu já comecei a falar disso desde a campanha. E quando a gente assumiu o mandato, nós assumimos em 2021, em meio à pandemia, que castigou severamente diversos setores da sociedade, e, sem dúvida nenhuma, os setores que os senhores atuam. Então, não fazia nenhum sentido a gente retomar esse assunto, a gente começar a falar desse assunto de flexibilizar o horário de comércio naquele momento. Então, nós aguardamos o melhor momento, nós fomos, enquanto isso, conversando com entidades. No primeiro momento, a gente ganhou o apoio da ACP aqui de Curitiba, numa reunião que nós estávamos conversando com o então presidente Camilo Turmina, e que eu levantei esse assunto, e aí a gente percebeu, né, que tinha essa simpatia também da CP daqui de Curitiba. Foi o primeiro que entrou no nosso bonde aí para nos apoiar. Depois, logo em seguida, já veio a FACIAP, veio o FEComércio e veio diversos outros sindicatos relacionados com o comércio de Curitiba. E eu fiz questão de citar isso porque eu não tenho nenhuma dúvida que esse foi o ponto fundamental para que a gente conseguisse ter sucesso nessa flexibilização. Os vereadores de Curitiba, a gente foi depois, né, conhecer o histórico de como que já foi tentado fazer isso na Câmara Municipal, e os vereadores de Curitiba já tinham tentado, antigamente, fazer algumas flexibilizações um pouco mais modestas do que o que nós fizemos. Tentaram tirar de 7 horas, de 19 horas, passar para 20 ou passar para 21, tentaram fazer algumas flexibilizações, mas nunca tinham conseguido a sensibilidade, eu acho, dos outros vereadores e a sensibilidade da população para que isso, de fato, fosse levado adiante. Talvez até a sensibilidade da própria prefeitura para que isso fosse levado adiante. Então, o que nós estabelecemos como estratégia, vereadora Indiara e eu inicialmente? A gente foi conversar na prefeitura, foi uma das primeiras coisas que a gente fez. Nós fomos conversar na prefeitura para entender qual era o posicionamento da prefeitura em relação a isso. E quando nós recebemos uma resposta da prefeitura no seguinte sentido: nós não estamos preocupados com isso, nós não vamos nos envolver nessa questão, a gente falou, agora é a hora de dar prosseguimento, né? E aí nós fomos conversando com os vereadores, explicando os benefícios desse projeto, e nós entendemos que é um projeto que tem um potencial muito grande de geração de emprego, é um projeto que tem um potencial muito grande relacionado ao turismo do município de Curitiba. A gente falava, o turista vem visitar Curitiba, vai na Rua 15, que é a nossa rua, um ponto turístico, né? É um calçadão com comércio de rua do começo ao fim, um ponto turístico da nossa cidade. Chega lá no domingo, está tudo fechado. Qual é o atrativo que esse turista tem para ir visitar o comércio de rua? O turista vai almoçar em Santa Felicidade, que tem lá diversos restaurantes que são tradicionalíssimos na nossa cidade, vai andar na rua, está tudo fechado. Como é que a gente pode aceitar isso em 2023 no nosso município de Curitiba? No caso, era 2022, quando nós estávamos discutindo esse projeto. Então, um projeto que tem o potencial turístico, um projeto que tem o potencial, inclusive, de melhorar o sistema de trânsito, a questão dos horários de pico, de tráfego no nosso... Tráfego no nosso município, uma vez que, com horários diferenciados de abertura e fechamento do comércio, as pessoas não vão pegar todas o ônibus no mesmo horário para ir para trabalhar, para voltar do trabalho. Então, também influencia na questão do trânsito, influencia na questão do horário de pico nos ônibus, o que faz com que reduza o custo do sistema de transporte coletivo, isso com resposta embasada pelo próprio presidente da URBS, que diz que quando a gente consegue
achatar a curva de pico do transporte coletivo, reduz o custo do transporte coletivo. Então, um projeto que não tem lado negativo, não tem por que as pessoas serem contra. Para prepará-los, quando forem apresentar esse projeto na sua cidade, qual foi o ponto que a gente encontrou de resistência? Foi justamente dos sindicatos dos comerciários. E por que nós encontramos resistência junto ao sindicato dos comerciários? Porque, infelizmente, eles estavam espalhando notícias falsas, eles estavam espalhando fake news a respeito do projeto, dizendo que nós queríamos revogar a CLT e queríamos que os comerciários trabalhassem de segunda a segunda, sem direito à folga, de preferência da meia-noite até 11h59 do dia seguinte. E aí, obviamente, a gente entrou com todas as informações corretas, né, dizendo que isso não era verdade, mas a gente sabe que combater uma notícia falsa é difícil, né? Então, se eu pudesse dar uma sugestão para que vocês também tenham sucesso nas cidades onde forem tentar fazer essa flexibilização, e eu espero que tenham sucesso, comecem conversando com os comerciários, explicando a verdade, dizendo que eles não vão se tornar escravos do comércio, que não vão trabalhar de segunda a segunda. E mesmo que se a gente olhar, por exemplo, para o shopping, que abre de segunda a segunda, até onde eu sei, não tem nenhum escravo trabalhando lá, né? Sem folga e trabalhando 24 horas por dia. Então, tentar fazer essas relações para mostrar que essas informações não são verdadeiras. Eu acho que esse é um ponto importante. Conseguir o apoio das associações, como nós fizemos aqui com o FACIAP, com a CP, com o FEComércio e tantas outras que nos apoiaram, conseguir o apoio dos comerciários, ou pelo menos conseguir explicar para eles do que se trata o projeto e de que todos os seus direitos trabalhistas continuarão resguardados, continuarão garantidos. Fernando, eu já vou passar a palavra para a Indiara, mas se você puder depois nos passar qual que é o cenário no Paraná. Vocês têm esse levantamento de quantas cidades ainda têm essa restrição de horário? A gente não tem mapeado isso. A gente tem, sabe, por exemplo, Londrina, a gente sabe que passou pela Câmara a aprovação, depois chegou no prefeito, ele vetou. Então, acho que todos aqui depois podem até comentar o cenário. Toledo, depois a presidente de Toledo, a Naide, está com a gente aqui assistindo. Eu acho que também tem algum movimento lá. Então, a gente agora quer iniciar esse trabalho, quer ver esse mapeamento, quer tentar levar isso para o Paraná todo. Legal. E mais do que tudo, quero dizer que nós estamos à disposição, tenho certeza que falo isso em nome da Indiara também, nós estamos à disposição para ajudar com o que for possível, com levantamentos que nós fizemos, com embasamento jurídico que nós já fizemos, com o que for preciso, a gente está à disposição, porque o que mais a gente quer é que a liberdade se espalhe pelo Paraná inteiro. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, podem contar conosco. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos também. Cumprimento, né, todos aqui. Eu também, além, né, de vereadora aqui, eu também sou contadora, né, com meu colega Gilson, aqui também parceiro de contabilidade, sou conselheira do CRC também. Então, eu falo que a gente conhece bastante as dificuldades que os empreendedores, que os empresários, comerciantes enfrentam, né. Fui auditora contábil, né, também. Auditei o Sebrae aqui por alguns anos antes de entrar na política, então venho do setor privado e o que nos motivou também a entrar na política foi isso. Tanto eu quanto a Amália, a gente tem como metas do mandato mesmo, simplificar as coisas, né? O nosso propósito da bancada do Novo aqui na Câmara é tornar Curitiba mais simples e livre para viver e trabalhar. Então, a gente tem um trabalho só nessa parte de o que a gente pode fazer para reduzir burocracia para o empreendedor. A gente sabe, né, como contador, eu sei melhor do que ninguém as dificuldades que o empreendedor enfrenta para abrir uma empresa, para colocar para funcionar. Às vezes abrir, a gente está escutando, né, agora que são poucas horas, é muito rápido, o Paraná está entre os primeiros lugares, mas a gente sabe que não é só abrir, tem que conseguir autorização de diversos órgãos para colocar em funcionamento, né? Então, a gente também sempre está pensando nisso. O que a gente pode reduzir de burocracia, simplificar, né, tornar mais fácil
porque a gente sabe que são vocês que se arriscam, que geram empregos, que geram renda para nossas cidades, nosso estado e nosso país, né? Então, a gente está sempre trabalhando nisso. Por isso, como a Amália falou até no início, lá a gente lançou um programa que se chamava Curitiba Mais Simples, que foi nessa reunião com a Associação Comercial que a gente foi apresentar esse programa, que o objetivo era justamente escutar as pessoas, tanto o cidadão quanto o empreendedor, né? Quais são as burocracias que eles enfrentam. E aí, a gente chegou, né, nessa lei, como a Amália falou, que ela já tinha mapeado, mas que a Associação Comercial também abraçou, e falou, vamos trabalhar na revogação dessa lei. Então, tinha uma lei estabelecendo, e a gente falou, não, vamos revogar ela, porque quem tem que decidir o horário de abrir e fechar é o empreendedor com base na demanda, né? Isso a gente discutiu também muito na Câmara, na audiência pública que a gente fez e na aprovação. Não significa que do dia para a noite tudo vai abrir 24 horas. Né, porque as fake news também, não, vai querer que abra de madrugada. Não é assim. O empresário, ele vai avaliar a demanda. Se ele entende que tem mais gente querendo comprar aquele horário, que ele vai conseguir vender mais e ganhar mais dinheiro e que vai compensar financeiramente, ele vai abrir. Né? Aí ele vai, respeitando a CLT, colocar mais um turno, contratar mais gente e tudo, ele vai tomar essa decisão com base na demanda, com base no que o cidadão, né, o cliente dele quer. Então, isso foi falado bastante. Aí, como a Amália falou, a gente foi conversar com todo mundo, então acho que para os vereadores, né, que nas cidades de vocês que forem tomar essa iniciativa, é importante dialogar com todos, com a prefeitura, e a prefeitura falou para a gente, não, existe essa lei, mas a gente não fiscaliza, então para a gente não tem problema. Aí a gente foi conversar com o sindicato dos comerciários, e foi bem interessante, né, que a gente chegou lá, e aí eles mostraram para a gente um panfleto que eles tinham feito há 12 anos atrás, quando tentaram aprovar a lei, e ainda ameaçaram, assim, falando, o vereador que propôs não foi nem reeleito. E o panfleto, aquele, sabe, com a foto dos vereadores e tal, e tinha vários, aí eu falei assim, eu falei assim, me dá um aí para eu ver e tal. Daí eles me deram e falaram assim, por enquanto não tem a foto da senhora aí. Ameaçaram. Mas, enfim, a gente sabia da resistência, né? E o que eu acho? Que como a prefeitura não fiscalizava a lei, e o sindicato, eles acabaram perdendo poder com o fim da contribuição sindical, né? A gente sabe, tomara que não volte, né? Mas, então, um dos poucos poderes que eles tinham era esse de fiscalizar. Eles fiscalizavam. E o que acontece? As empresas que queriam abrir finais de semana, elas tinham que negociar com o sindicato. O sindicato tinha esse poder de, com base numa negociação entre as empresas, liberar. Então, por exemplo, as grandes empresas, CIA, Renner, negociavam com os sindicatos. Ou, como uma Van, por exemplo, que às vezes muda o KNAI para ser estabelecimento de alimentos e poder abrir. Então, ou seja, os grandes conseguem, né, de um jeito ou de outro conseguem. E o sindicato tinha esse poder de negociar. Então, o que a gente fez? Acabou tirando o poder, né, da mão deles. E aí, mas a conversa foi boa, a gente sabia da resistência, aí no final até o presidente do sindicato, o senhorzinho lá, ele, eu não devia nem falar aqui, mas eu gostei muito da senhora, e pelo menos a senhora veio conversar, porque o outro vereador, quando quis aprovar, nem conversou com a gente. Então, aí depois eles, claro, foram procurar os vereadores do PT, enfim, fizeram uma resistência, né, e divulgaram informações falsas, mas a gente conseguiu aprovar. E também, relatando um pouco como foi o processo, né, porque talvez haja essa resistência nas cidades de vocês, a gente tentou aprovar o projeto um pouco antes da eleição, acho que um mês e pouco antes da eleição. E os sindicatos foram pressionar todos os vereadores, e alguns vereadores ficaram ali receosos. Então, a gente também cedeu um pouco em adiar a votação, né, porque estava perto da eleição, e a gente sabia que podia ser difícil, e daí também cedendo ao argumento de poder discutir mais, né, o projeto e os impactos na cidade. E aí a gente aprovou, adiou, e logo depois da eleição a gente aprovou, e ainda eu e a Amália fomos as autoras, né, da lei, mas depois a gente teve a assinatura de 25 vereadores, ou seja, de 38, 25 entenderam que o projeto era bom e quiseram assinar como coautores, assinar junto a lei, que foi também bom para a gente, né? Porque daí todo mundo aprovou, todo mundo queria ser o dono da lei também, depois, né? Então, esses são alguns exemplos. A gente sabe também
que lá em São José dos Pinhais está sendo discutido. O Samuel, que é vereador lá, também me procurou. A gente participou de forma online lá da sessão que discutiu isso. Como a Amália falou, a gente conversou com a URBS, conversou com diversas entidades parceiras, e acho que isso é bem importante. Eu sei que alguns municípios no Brasil e algumas capitais já não têm essa lei, e aqui no Paraná também, né, tem alguns municípios que já não precisa, mas tem alguns que têm, e eu acho que a gente pode, sim, demonstrar que é importante para a cidade, e até a questão simbólica, né, da liberdade do empreendedor, né. Eu acho que isso é o principal. Então, como a Amália falou, nós ficamos à disposição de vocês, não só para esse tema, presidente Fernando, para diversos temas. Acho que é importante a gente estar juntos, né? Eu estava comentando, aqui na Câmara, a Prefeitura tem a maioria dos vereadores na base. Então, é difícil, às vezes, a gente aprovar uma coisa quando a Prefeitura não quer. Mas, por outro lado, às vezes, quando a Prefeitura tem um projeto ruim ou que vai impactar, a pressão de vocês, de entidades como a de vocês, é muito importante. Por exemplo, no ano passado, que a gente teve o aumento do IPTU, a gente fez um movimento grande com entidades, com empresários, e pressionou a prefeitura aprovou, mas diminuiu um pouco, né, os danos, digamos. Agora também tem um outro projeto que está na pauta lá em Curitiba, que a gente entende que vai criar mais burocracia para o empreendedor, então a gente também quer apresentar para vocês, já conversei com o Fabiano e com o Gebrim depois, que é Curitiba, né? Não é o Paraná, é Curitiba, mas que a gente possa apresentar para vocês nos ajudarem também a pressionar e não complicar a vida. Então, né, a gente fica à disposição, a gente quer ser parceiros de vocês, porque a gente está lá na Câmara para isso, para tentar simplificar a vida de vocês. Eu acho que os nossos valores, né, nossas ideias são muito parecidas. Tá bom? Obrigada. Joia, muito obrigado. Só a Naide, nossa presidente lá de Toledo, ela até colocou ali, ó, Toledo já está aprovado o funcionamento sem restrições de horários, tem um compromisso, vai ter um compromisso. Então, as lojas gradativamente estão abrindo, né, porque, na verdade, o comerciante ele quer a flexibilização, mas ele também não quer ficar aberto às moscas, né? Então, isso que é importante. Esse tema. Como você falou, teve várias fake news que queriam ficar aberto 24 horas. Isso o empresário não quer, o comerciante ele não quer. Ele quer estar aberto no horário que vai ter faturamento. Isso não tem cabimento um negócio desse. Eu queria, até para abrir para discussão, fazer alguns comentários. Eu fui presidente já da Associação Comercial lá de Londrina, onde a Sheila está representando aqui. Várias vezes nós tentamos essa abertura, essa flexibilização, mas só que nós íamos sempre pelas entidades. Eu acho que esse movimento vindo dos vereadores, eu acho que é mais importante, né? Porque as entidades, todos achavam que não, só pensa no bolso, só pensa no financeiro. E não, e agora, nesse movimento que está tendo lá em Londrina, veio pelos vereadores, então andou mais, é lógico que o prefeito vetou agora, mas provavelmente a Câmara vai... o prefeito, ele avalia conforme chega no WhatsApp dele, como chegou mais reclamações do que gente querendo abrir. Estava também. Inclusive, eu conversei com ele, expliquei das questões. A gente tem lá o pessoal de construção civil, que às vezes quer abrir 7 horas da manhã para poder atender essa demanda, porque tem caminhões que ficam parados ali no trânsito, complicam. Então, ele até que entendeu, mas foi para a Câmara lá, eles vão aprovar. Então, que, na verdade... É um tema polêmico que às vezes gera votos negativos, né, para vocês que são políticos, isso com certeza, porque o trabalhador ele acha mesmo que vai ter dificuldade, que vai trabalhar mais, mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer estar lá aberto, faturando e, consequentemente, ele vai faturar mais também, né? Então, falta mais, acho que, entendimento, falta mais esclarecimento.
Então, por isso que é importante escutar vocês, as dores que vocês tiveram, as dificuldades e o caminho que vocês trilharam, para que a gente possa, daqui, formatar, orientar todas as associações comerciais para que a gente, em conjunto, avance com esse tema. Sim. Se me permite, presidente, até para contar um fato interessante que aconteceu na discussão sobre esse projeto, que uma vereadora levantou assim, aqui em Curitiba, na verdade foi uma procuradora do Ministério Público do Trabalho, falou, Curitiba não tem a cultura de sair às compras no domingo. Sim, não tem a cultura porque está tudo fechado, né? Ninguém vai à rua fazer compras e está tudo fechado. E aí uma vereadora falou assim, veja como não funciona em Curitiba. Os mercados tentaram ficar aberto 24 horas por dia e logo perceberam que não funcionava e fecharam. A gente falou, pois é justamente isso que a gente quer, que eles decidam. Se eles vão ver que ficar aberto de madrugada uma joalheria, por exemplo, não faz nenhum sentido, então eles não vão abrir de madrugada. Mas se ele quiser abrir a loja de material de construção às 5 da manhã, porque o pedreiro vai chegar na obra às 6 e às 7 ele quer começar, ele vai ter essa oportunidade. Então, é justamente isso, você dar a liberdade para o empreendedor sentir o mercado e é o empreendedor que vai decidir. Em Curitiba não faz sentido abrir mercado 2 da manhã. Eles entenderam isso e fecharam. Mas fizeram isso porque o mercado era uma exceção. A gente chegou num ponto aqui em Curitiba que a lei trazia exceções e a lei precisava prever que o hotel podia ficar aberto no domingo. Esse é o ponto do absurdo que a gente chegou, que a lei precisava prever quais eram as exceções. Então, na lei, estava previsto que o hotel podia abrir no domingo. É esse nível que a gente chega de absurdo, né? Então, eu acho que essas discussões que a gente já teve aqui na Câmara Municipal de Curitiba, a gente pode compartilhar com vocês em detalhes em outro momento, enfim, a gente fica à disposição para que vocês já saibam o tipo de argumento que vocês vão ouvir e como que vocês podem contornar isso e usar isso a favor da liberação do projeto. E um outro ponto que a gente já comentou, né, a gente teve a assinatura de 25 vereadores, porque conforme a gente foi conversando com eles, a gente também percebeu um certo ciúme, assim, sabe? Tipo, não, a gente já tentou isso, agora vocês acham que vocês vão chegar aqui e vão liberar? Então, a gente falou assim, a gente não quer levar a glória desse projeto, que o projeto seja nosso. A gente quer que libere. O que a gente precisa fazer? Vocês querem participar junto? Queremos. Então, a gente abre e vem assinar quem quiser. E aí, nós tivemos a assinatura dos 25 vereadores, né? Então, isso também, certamente, foi importantíssimo para que a gente conseguisse aprovar. Ok. Pessoal, a palavra está aberta. Algum questionamento? Gibrim? Presidente, eu estou confortável aqui, né? Vocês viram que estou bem acompanhado aqui. E pelo debate, São José tá um pouco à frente. Esse debate veio, né, na Câmara de Vereadores, eu participei de uma audiência pública. E existe essa visão do Executivo também, por isso que o Cláudio está aqui, a Marisa, obrigado pela aceitar nosso convite. Obrigado, presidente, por oportunizar também que eles acompanhassem esse debate. O meu conforto vem porque a gente sai um pouco à frente, né? A gente já está em discussão lá na cidade, e é bom esse debate, essa ideia aí. Então, a gente fica contente que o Executivo também percebeu e está querendo fazer um pouco a mais do que só flexibilizar. A tal da liberdade econômica, né, que é um tema vindo lá de Brasília, ela acabou sendo observada somente agora, é um direito constitucional, ele consta na nossa Constituição, mas nunca foi tratado como um tema de liberdade econômica. E a gente começa a ver que o país ele migrou, né, para uma questão mais social, e chegamos onde estamos hoje talvez por um equívoco de não usar essa interpretação também na nossa Constituição. Então, partindo desse princípio, a gente começa a ter uma evolução, né, no setor empresarial, que é muito importante para nós gerarmos emprego e renda, etc. E vou contar aqui, Vitor, você como presidente do nosso Prometrópole, uma colega nossa lá da região aqui do Vale da Ribeira, pediu para o Estado, né, a Secretaria de Turismo, para auxiliar ela no sentido de que os motoqueiros que passam o final de semana lá, são em média 500 por final de semana,
gastasse na região, como que ela poderia fazer isso? Aí o secretário perguntou para ela, mas vocês têm restaurante? Temos. Quantos tem? Tem 5. Aí, ó, o restaurante poderia fazer. Quantos que abrem domingo? Nenhum. Então, veja assim, a prefeitura vai exigir que o restaurante abra? Se não, então, acho que é um assunto que tem as duas, né, os dois lados. Se você exige que feche, exige que abra, então, deixa que a liberdade econômica seja assim conduzida. Então, agradecer novamente, obrigado, Cláudio, obrigado, Marisa. E lá em São José a gente vai tentar levar esse tema aí e contar com o apoio de vocês aí, como sempre. São boas inspirações que nos levam ao sucesso, tá? Obrigado, presidente. Obrigado, Gibrim. Guedes? Depois o Michel. Acredito que, em primeiro lugar, agradecer às nobres vereadoras pela disposição de tempo. E acho que você colocou... Fala de qual cidade que é, sempre para os vereadores saberem. Cascavel. Cascavel, Gibrim é de Pinhais. Já conheci de Arajá, de outra São José. jornada. Dizer o seguinte, que acho que você deixou bem claro, Fernando, tua fala, esse aspecto. Acho que eu já participei de muitas discussões como essa e sempre partiu da associação comercial. E sempre tivemos dificuldade com imprensa, com sindicatos, nessa correlação de que nós estávamos chorando com leite derramado, uma vez que éramos empresários e não precisávamos explorar, né, a mão de obra. Eu acho que construir esse entendimento a partir dos vereadores, a partir dessa capacidade também de escuta que vocês tiveram, né, de mapear os pontos e trazer esse projeto da base para cima, é muito interessante. Assim, estou pensando assim, até ter um mínimo do manual, né, um mínimo de um roteiro, de um checklist, assim, olha, como começar esse bate-papo? Olha, reúna os vereadores, veja com os vereadores, promova com eles, o que eles têm que ver, pontos básicos, né, quem sabe isso possa ajudar aí a transformar o Estado, porque não faz menor sentido definir por regra de lei o horário de comércio, o horário de consumo, né, não faz sentido. Pode falar. Obrigada. É muito bom que você falou. E, assim, outro que a gente fez, acho que é importante só detalhar um pouco mais, que a gente fez uma audiência pública também. Essa audiência pública a gente convidou todos. Então, a gente convidou a FEComércio, a Associação Comercial, vários sindicatos de entidades, né, de segmentos, e também o Sindicato dos Empregados, o Ministério Público do Trabalho, então, os vereadores que eram contra, a gente convidou todos. E foi bem produtiva, assim, a audiência. Eu me lembro de um depoimento de um senhor, ele é se não me engano, do Sindicato dos Calçados, que ele falou bastante essa questão, né, o quanto o negócio deles foi impactado na pandemia e o quanto a concorrência é grande, né? Ou seja, ele falou, a gente concorre com o shopping center, que está aberto no final de semana, a gente concorre com a internet, com as vendas online, a gente concorre com a China, né? Que agora as pessoas compram direto da China, 24 horas. Então, assim, as pessoas... E ele deu o depoimento de que as pessoas veem um empresário como... né, que quer explorar, que é rico e tal. Ele falou, não é. A gente está aqui tentando sobreviver. Eu estou aqui tentando manter o meu negócio aberto, porque a concorrência é muito grande, né? E esse depoimento foi bem significativo, assim, porque né, é o comerciante ali do dia a dia que não aguenta mais, né? E que talvez isso seja um fôlego a mais, né? Uma chance a mais dele conseguir ter lucro e manter o negócio dele aberto e manter empregos. Né? Essa é a realidade. Então, acho que essa questão da audiência pública é importante. E, se for o caso, a gente também pode auxiliar nisso, talvez fazer juntos esse checklist, esse roteiro. Acho que né, para a gente é tranquilo. Perfeito. Michel. Parabenizar as vereadoras pela iniciativa, pelo empenho e, principalmente, pela estratégia aplicada para poder conseguir a aprovação da lei. Em Maringá, nós tivemos, há 5 anos, uma situação similar, mas era o contrário, nós não tínhamos uma restrição, e um vereador do PT, na época, foi logo em seguida, 1 ano após aproximadamente a reforma trabalhista, veio com um projeto de lei onde dava os poderes de abertura e fechamento para o sindicato, ou seja, ele terceirizava o poder de abrir e fechar das empresas do nosso município. Foi um grande embate que a ação comercial teve que enfrentar naquele momento, chamamos todos os vereadores para nos reunir conosco na ASSIM. Acabou que teve uma votação na plenária, e na plenária a gente conseguiu encher a Câmara de Vereadores e conseguimos obter êxito no nosso pleito, e não ficamos cerceados nas nossas atividades empresariais. Mas é algo que deve ficar atento, porque mesmo movimento positivo, algumas vezes pode ter movimentos também negativos
em busca de cercear a liberdade econômica das empresas. E o maior exemplo foi o que vocês citaram. Tem empresa que não vai ter interesse em abrir no domingo, que não tem interesse em abrir no final de semana, deixa o mercado se regular. Ele se regula muito bem, porque nenhum empresário vai ficar aberto se não tiver consumidor. Ele não vai querer ficar pagando salário para os funcionários trabalharem se não tiver receita. E acaba que o mercado ele se regula de uma maneira automática, e a liberdade colocada por essa lei, ela é realmente o que tem que ser o nosso meio condutor de trabalho. Parabéns aí pelo trabalho. De repente, uma sugestão para que vocês tenham, você teve êxito lá, parabéns, nas outras cidades onde talvez tenha essa resistência, porque acham que vocês estão olhando pelo lado do empresário, é colocar o lado do cidadão, do consumidor. O consumidor que sai do trabalho, a gente falou bastante isso também sobre fomentar o comércio do bairro. Então, o trabalhador trabalha o dia inteiro no escritório, sai de casa às 6 horas da noite. Quando ele chega no bairro, o comércio já está fechado, porque 7 horas tem que fechar. E aí, esse consumidor, ele não tem outra opção. Se ele precisa comprar um presente, ele vai para onde? Ele vai para o shopping ou ele vai comprar online. Então, trazer também o lado do consumidor. A gente falou bastante do lado da liberdade econômica do empresário, de escolher o horário para ele poder trabalhar, mas a gente também falou muito sobre o olhar do consumidor. Eu acho que isso também é importante, a gente trazer essa liberdade pelo lado do consumidor. O consumidor hoje está de mãos atadas. Se ele quiser sair do trabalho e comprar um presente, ele precisa ir para o shopping ou ir online. Ele não tem opção de ir ali na Rua 15, escolher um presente 8 horas da noite, porque está tudo fechado. Mas ele não faz isso, não é por falta de cultura, como foi mencionado pela acho que é a procuradora do Ministério Público do Trabalho. Ele faz isso porque ele não tem opção. Tanto é que, no horário de Natal, que o comércio está aberto até 10 horas da noite na Rua 15, porque daí é uma negociação especial que eles fazem, as pessoas estão lá, fazendo compras 10 horas da noite, andando pela Rua 15. Quando tem a feirinha de inverno, eu até fiz um vídeo bem interessante, feirinha de inverno aqui em Curitiba. A Praça Osório ali, bombando de gente, e a Rua 15 inteira fechada. Olha o potencial de cliente que aqueles comerciantes teriam e que não podem explorar porque está tudo fechado. Então, acho que trazer essa visão também da liberdade do consumidor, eu acho que é importante para a gente ganhar simpatia das pessoas, sabe? Não acharem só que você está olhando pelo lado do empresário, mas também pelo lado do consumidor. Estratégia. Manfroy? Bom dia, Carlos Manfroy, sou de Pato Branco. Parabéns aí pelo trabalho, né? Lá em Pato Branco tem essa flexibilização desde 2015, foi conseguido. E aí, lógico, tem a questão da cultura, do pessoal, né, se adaptar. Mas a minha pergunta para vocês é no seguinte sentido, né? Os sindicatos, né, após essa aprovação e tudo mais, né, eles têm trabalhado em acordos ou convenções coletivas, horários diferenciados, vocês têm conhecimento nesse sentido? E ainda perguntar aqui se o projeto vai ser disponibilizado, presidente, para o grupo todo, que é bacana, né, ter o modelo. A ideia é ter esse projeto para todos e também a gente estruturar aqui, Manfroy, junto com a federação, como a gente vai agir, como a gente vai trabalhar com isso, pegar essas dicas e trabalhar o consumidor, então isso é importante. Aqui, a gente revogou a lei, né? Então, a gente pegou a lei que existia, que falava sobre o horário e revogou ela. Então, o nosso projeto é muito simples, ele só revoga aquela lei. Eu acho que a gente tem que olhar cada município como é, entendeu? Para daí... A gente pode disponibilizar, né? Não tem problema nenhum, mas só para vocês entenderem. Cada município a gente tem que olhar como é. Tem alguns que tem a lei de liberdade econômica, como o Gebrim falou, que a gente tem a lei nacional, a lei federal, e alguns municípios trouxeram essa lei para o município. Mas como é digital? Porque nós não temos um ponto fixo dentro da nossa cidade. Aqui em Curitiba, comigo sempre acontece, que eu tenho uma bebezinha em casa também. Mas, enfim. Aí tem alguns municípios que eu acho que é o caso de São José dos Pinhais, se não me engano, o objetivo é trazer um artigo na Lei de Liberdade Econômica do município que dá a liberdade para os comerciantes abrirem na hora que quiser. Então, claro que quando o nosso embasamento também para essa lei foi a Lei de Liberdade Econômica do nível federal. E, inclusive, até... ele acabou saindo, o rapaz de Maringá, Michel de Maringá, né? Que eu ia falar, só responder que, na verdade, não é que de vez em quando, todo dia tem projeto de lei
querendo dificultar a vida do empreendedor. A gente fala que lá na Câmara também a gente é um pouco de zagueiro, assim, tentando barrar esses projetos ruins, porque isso é todo dia, assim. O vereador, a maioria, muitos, nunca foram empreendedores na vida, não sabem o que é isso. E daí, às vezes, o cara tá, sei lá, num almoço com um amigo e alguém fala alguma coisa e ele pensa, nossa, tive uma ideia mirabolante aqui, vou fazer um projeto de lei obrigando, sei lá, o comerciante a fazer tal coisa, sabe? E todo dia tem esse tipo de lei, assim, que a gente pensa, meu Deus, de onde o cara tirou? E ele não consegue avaliar o impacto. Isso é uma coisa que a gente fala bastante também. Tanto antes de fazer a lei, avaliar o impacto que aquela lei vai ter para a cidade, quanto depois, que foi um pouco do que o Manfroy perguntou, que eu acho que daí agora é o nosso dever de acompanhar como está sendo, né? Ou seja, o quanto aquilo impactou o pós. Isso a gente não tem muito detalhado ainda, né? Sobre a convenção coletiva, aqui em Curitiba, depois que a gente aprovou a lei, que eu fui ficar sabendo também desse detalhe, que as convenções acontecem no final de abril. Então, a convenção anterior tinha sido feita com a lei ainda em vigor. Nós aprovamos a lei no final do ano passado. Então, a convenção desse ano, que já foi feita com a lei em vigor. Então, valendo, né? Com a nossa, com a revogação em vigor. Nossa, ficou meio confuso isso, mas vocês entenderam. A convenção desse ano já foi feita com a liberação do horário do comércio, para ficar claro. E, aliás, isso é uma coisa que a gente precisa fazer, que eu ainda não conversei com o pessoal dos sindicatos para saber, e aí, o que aconteceu, né? Como é que foi feita essa convenção coletiva? Isso. Mas a desse ano, então, a gente já espera, a partir de maio, né, do final de abril, começo de maio, que o comércio já comece a esticar um pouquinho e fazer esses testes, né? Porque a gente entende que alguns testes vão acontecer, não vai todo mundo abrir até 10 horas da noite no primeiro dia. Então, a gente entende que alguns testes vão acontecer, e isso já deve estar... É feito em abril, mas normalmente não fecha, tá? Até fechar. Eles garantem, chamam data. Eu vou compartilhar depois, presidente, a lei também lá de Pato Branco, que ela está bem interessante, legal. Porque ela, na verdade, ela foi feita revogando a lei anterior e atribuindo também que é livre o horário. E aí ele deixa aqui na lei que feriados tem que negociar com o sindicato, que daí é padrão. Você também não pode interferir, né? Você não pode, numa lei municipal, dizer, não, feriado vai trabalhar, que é outra questão. E aí, realmente, só os sindicatos que têm esse poder, vamos dizer assim, né? Eu bem que queria revogar também dos feriados, mas a gente esbarrou em questões jurídicas, o Guilherme está aqui para explicar melhor, meu assessor jurídico, mas eu tentei também, não deu certo, então ficou só adorar. Até a CLT também, né? Isso, a gente falava também, né? Por enquanto ainda tem que respeitar a CLT, né? Um dia a gente começa a mudar mais algumas coisas, mas por enquanto... Mas eu já tive lá em Pato Branco, eu tinha um cliente lá agora que eu lembrei, e realmente lá o comércio ele fica aberto até mais tarde, né? Eu acho que é um exemplo bom, né? Exatamente. Joia. Gastão, quer fazer uma pergunta? Gastão Gonchorovski, parabenizar aí as vereadoras, né, pelo importante projeto, né, dessa flexibilidade de horários, enfim. Não sendo redundante aqui, mas só uma colocação. Cidades satélites, né, como é o caso aqui, Curitiba e nossa região metropolitana, né, que a gente sofre um impacto, e até porque o transporte coletivo ele ajuda, né, falando aqui de Fazenda Rio Grande, por exemplo, né, então, com o transporte coletivo integrado, entre outras situações aí que facilitam o movimento, é importante chamar a atenção mesmo das associações comerciais, porque quando uma cidade satélite ou polo ali, ela acaba aprovando uma lei dessa, ou tem essa flexibilidade, acaba tendo uma migração de consumidores, né? Porque o final de semana vai estar aberto e tal, e isso acaba esvaziando riquezas, né, dos municípios. Então, talvez o presidente Fernando só levar em consideração, né, e chamar uma atenção mesmo, né, que a proximidade, né, como, por exemplo, no nosso caso aqui, região metropolitana de Curitiba, né, ele tem essa facilidade do consumidor vir rapidamente para Curitiba se souber de uma novidade dessa daí. Sim. Isso serviria como um argumento, o Gibrim, que é o coordenador aqui, para a gente levar para as outras cidades. Mais alguém? Gibrim? Estava esquecendo um detalhe também, nós sempre fomos muito bem atendidos pelo setor público, quando a associação empresarial, né, faz o pedido para trabalhar no final de ano, lá no Natal. A prefeitura nunca negou. Não, fica estendido o horário, etc., né?
comunique-se ali com o setor de transporte, etc. A gente sempre fazia esse papel. Agora em São José, o vereador que antecipou essa discussão foi procurado pelo sindicato, e o sindicato pediu para inserir, né, que o sindicato deveria ser ouvido em casos omissos, algo assim. E nós, como associação comercial, também vamos pedir a mesma contrapartida. Queremos também ser ouvidos. Então, eu só queria deixar essa dica, porque de repente é uma oportunidade, se o sindicato ter esse direito, digamos assim, e não estou falando se ele é a favor ou contra, falando que ele vai ser escutado. A associação comercial também deve ser escutada. Então, fica essa dica para, caso precise, eu acho que vai ser dispensada essa parte, né? A lei tem que ser para todos, e sindicato e associação comercial não tem que ficar negociando, tem que evoluir, né? Nós temos que evoluir como sistema. Então, nós iremos abrir mão de sermos ouvidos, desde que o sindicato também abra mão de ser ouvido. Então, acho que nós perderíamos uma força que temos hoje, que é de pedir no Natal essa flexibilização, nós estamos abrindo mão disso, presidente, para que todos ganhem. Acho que fica essa mensagem. Legal, Bribri. O Gava, depois o Vitor. Não, eu não faço parte aqui da reunião oficial, como sempre, do Conselho, né? Mas eu acho só importante dar um testemunho aqui. Quando a Indiara, bom, primeiro falando da Indiara, né? A Indiara, ela foi gerente de auditoria, né, independente, e nos auditava lá no Sebrae. E eu levei um susto quando ela chegou para a gente e falou assim, vou sair aqui da empresa onde eu trabalhava porque vou me candidatar, né, vereadora, tal, né? E claro, a gente respeita, sempre tem uma relação, sempre teve uma relação muito boa, embora ela auditasse o Sebrae, né? E ainda bem que não tivemos nenhum problema no período, né? Mas foi muito bom, né, ver você, Indiara, sendo a vereadora mais votada aqui de Curitiba, e uma surpresa ainda melhor quando a gente vê que ela se uniu junto à Amália e que as duas adotaram a causa eu posso chamar assim, a causa da pequena empresa, embora a bandeira fosse desde o início da questão da desburocratização. E o primeiro movimento, né, Vitor, que foi feito por elas, né, foi se aproximar do Sebrae e nos ouvir um pouquinho, queremos saber quais são os principais problemas, né, e quando a gente fala do ambiente de negócios, né, de cada município, é fundamental. Então, eu gostaria apenas de ressaltar, de parabenizar o trabalho de vocês, né, dizer assim que bom, né, que a gente tenha, espero que vocês já estejam pensando em voos mais altos, né, na carreira política de vocês, se assim vocês desejarem, porque a gente precisa cada vez mais de representantes políticos que defendam essa causa com profissionalismo, né, que foi o que vocês fizeram. Então, só gostaria aqui de dar um depoimento, porque a gente, né, conviveu um tempo junto, a Amália também, né, a gente agradece bastante o apoio, né, enfim, né, eu acabei falando aqui um pouquinho a fala do Sebrae, mas o Vitor tem mais propriedade ainda para comentar. Mas não poderia deixar de registrar, Fernando, porque ela trabalhou junto com a gente lá e a gente acompanha a trajetória, né, então, parabéns pelo trabalho de vocês. Vitor? Vamos lá. Como o Gava já falou, metade da minha fala já facilita, né? Não, mas eu só quero parabenizar tanto a Indiara como a Amália pelo trabalho que estão fazendo, e acho que essa luta pela desburocratização, essa luta por facilitar a vida do empresário. Vocês mesmos falaram aqui a dificuldade que o empresário tem, e nós não precisamos aqui, dentro da FACIAP, dentro dessa reunião da diretoria, falar das dificuldades das empresas. Então, eu queria parabenizar e dizer o seguinte, quando você fala, isso pode se levar para os municípios, né? Quando você fala em liberdade de horário de funcionamento das empresas, sempre vem a visão do trabalhador, e aí vamos falar a visão do sindicato dos trabalhadores, uma visão negativa de exploração do empregado. É isso que a gente tem que mudar na fala que vocês conseguiram nesse trabalho, conseguir mostrar a diferença de que você está ampliando vagas de empregos, você está aumentando o número de pessoas que têm condições de estarem trabalhando, você está facilitando a vida do consumidor, você está facilitando a vida do empregado. Isso é um ponto fundamental que muitas vezes não é considerado na hora da análise.
fica muito na parte análise legal da política legal do funcionamento ou não. Né? E aí, como o Carlos falou que lá em Pato Branco a lei está flexibilizada, eu sou de Pato Branco, né? Eu sou do tempo que lá os restaurantes fechavam para o almoço. E isso é difícil, gente, né? É uma brincadeira, mas é assim. Você não podia ir nas empresas, né? Ó, meus conterrâneos aí ficam... Mas é verdade, você tinha uma dificuldade muito grande. 6 horas da tarde, todo mundo sai do trabalho. E aí? Ninguém tem condições de comprar um presente, ninguém tem condições de ir para lugar nenhum. Para os supermercados abrirem no domingo foi uma guerra. Então, veja, são dificuldades, você amplia o número de empregos e você consegue ter um trabalho. Então, eu queria só reforçar isso e dizer, vocês falaram aqui da Lei da Liberdade Econômica, nós estamos trabalhando agora, o SEBRAE pegou essa causa para trabalhar com a Lei da Liberdade Econômica do Estado do Paraná. A Lei da Liberdade do Estado, ela não é tão livre assim. Então, nós estamos mexendo na lei porque eles pegaram uma parte da lei nacional e publicaram aquela lei. Então, nós estamos trabalhando agora, eu anotei aqui essa questão do horário, porque eu vou verificar, hoje à tarde já, se isso está incluído na mudança que nós estamos propondo lá na lei para que o Estado possa estar mexendo nisso também. Porque se você tem a lei do Estado flexível, você facilita a vida de todo mundo. Né? Então, isso é outra questão. E vocês comentaram aqui também da dificuldade, né, da abertura de empresas. O Paraná hoje é um estado mais rápido do Brasil para abrir empresa na junta comercial. E eu sempre falo, eu sempre incluo esse finalzinho aí, na junta comercial. Porque depois, quando vai para as prefeituras e vai para os órgãos do Estado, né, hein, Fernando? Leva 30, 60 dias para você. 6 meses eu demorei para abrir uma empresa. É um exemplo aqui do Fernando, né, que aconteceu de fato, ele estava lá no SEBRAE e a gente acompanhou isso. Mas a média é de 30 a 60 dias para ter as licenças de abertura da empresa. E eu brinco o seguinte, você abre uma loja de confecção dentro de um shopping, aí você leva 30 dias para o bombeiro ir lá analisar se você tem extintor. Gente, o shopping já tem todo o sistema de contra-incêndio. Não tem que ter licença de bombeiro para abrir uma loja de confecção dentro do shopping. Vamos entender isso. E isso a Lei da Liberdade Econômica faz com que facilite isso. Então não adianta você ter a abertura da empresa pela junta, mas não tem o alvará da prefeitura, não tem licença do bombeiro, não tem licença da vigilância sanitária e do meio ambiente, você não consegue trabalhar. Então, assim, eu acho que essa questão que é uma luta que vocês estão buscando, e eu sei que porque eu acompanho as duas, né, a gente tem essa parceria grande com vocês, quero só ressaltar aqui, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, colocar o SEBRAE à disposição para a gente poder continuar nas parcerias, e a nossa luta é a mesma, é melhorar a vida do empresário. Né? Quanto mais você consegue mudar e melhorar a vida do empresário, melhor para todos. É isso, posso falar? Obrigada, Gava, Vitor, pelas palavras. E conte com a gente essa questão da Lei de Liberdade Econômica do nível estadual também. A gente também pode conversar, contribuir, porque a gente também está estudando a municipal também, para, de repente, fazer algumas alterações aí. Eu acho que a gente pode trabalhar juntos nisso. E é exatamente o que você falou, né? A gente, ainda bem que a gente tem o nosso amigo Rigoni, também, que é contador lá na junta, né? E que melhorou bastante a junta, a gente sabe disso, mas é o que você falou. No início, até a gente colocou como meta da bancada tornar a abertura de empresas mais fácil. A gente fez um planejamento estratégico também, quando a gente entrou no mandato, e a gente tinha essa meta. E desde a gente percebeu, não, abrir empresa é rápido até, né? A gente começa a ver os rankings do Paraná, Curitiba está nos primeiros lugares, mas o que envolve? E aí a gente foi ver exatamente, né? E com vocês também, como a gente falou, foi escutar e entender o trabalho que o SEBRAE já faz, que diversas entidades já fazem para desburocratizar. A gente percebeu isso, diversas autorizações, enfim, que a gente precisa colocar a empresa em funcionamento. Colocar em funcionamento, exatamente. Né? E que, com sorte, é 30 a 60, mas se não é 6 meses, até 1 ano. A gente já viu casos aí que demora demais. Então, não dá, e a gente está trabalhando, sim, em relação a isso lá na Câmara. Presidente, e o Vitor trouxe também outro ponto importante, né, que eu entendo que é o tripé da liberdade, né? É a liberdade do empreendedor, é a liberdade do consumidor, como eu tinha comentado, e é a liberdade do empregado também. Porque quando que a gente vai ter empregos melhores? Quando a gente tiver mais oferta de emprego. E esse é um projeto que cria isso. Inclusive, a oportunidade para o empregado de ter
oferta de emprego que inclui ali diversos turnos. Então, o estudante, por exemplo, que estuda à tarde, ele pode conseguir um emprego de manhã, porque o comércio vai ter um turno de manhã, um turno à tarde, um turno à noite, enfim. Com mais oferta de emprego, aí sim a gente consegue, inclusive, melhorar a liberdade do empregado de escolher um emprego melhor, escolher um emprego que se adapta melhor à realidade dele, onde ele consegue, então, melhorar a sua vida. Né? Então, a gente entende que há um tripé da liberdade que atende todo mundo. Ou você é consumidor, ou você é empresário, ou você é o empregado. Então, todo mundo está contemplado aí. Isabel? Me chamo Isabel, sou de Guarapuava. Né? Nossa cidade também está em um movimento diferente de crescimento, de desenvolvimento, e a gente vê a necessidade desse projeto da flexibilização do comércio. Então, parabenizar a você, Indiara, e também a Amália, por esse projeto e principalmente por ele ter vindo através de mulheres, né? Então, hoje as mulheres, elas não gostam muito de política, não têm esse envolvimento. Então, aproveitar essa oportunidade para parabenizá-las por esse olhar do comércio e por não desistir, levar à frente e ser uma inspiração para todas as mulheres. A presidente Paola, que é a presidente da FACEAP Mulher, e também a nossa coordenadoria, vamos levar como exemplo vocês, para que mais mulheres peguem projetos e levem adiante e que tragam essa diferença, essa contribuição. Então, agradecendo aí, muito obrigada. Obrigada, Isabel. E também, só compartilhando, né, a gente falou muito do empreendedor, né, e do empresário, mas nessa discussão, claro que vieram também outros temas, como até, por exemplo, essa questão que está relacionada com a mulher, que um argumento dos sindicatos foi, né, a gente tem muitas mulheres que são empregadas, como que elas vão fazer com os filhos? Enfim, então a gente também participou dessa discussão, e inclusive essa pauta da educação, até uma pauta que a Amália abraça bastante, né? E a gente já tem, antes desse projeto, a gente já tinha também na pauta conseguir estender horário de creches, por exemplo, porque aí a gente falava, né, tá, e se a pessoa também trabalha até às 6 e a creche fecha às 5? O mesmo desafio que ela vai ter de se ficar até às 7, às 8, ela já tem hoje, né? Então, a gente também, né, o tema é bem mais amplo do que a gente está falando aqui, né? A gente discutiu bastante e a gente sempre fala, né? A gente também, como mulher, como mãe, também, né? Nós duas temos filhos pequenos também. Eu estou voltando de licença maternidade agora faz um mês e pouco. Tem esse conhecimento também para propor políticas relacionadas à mulher, para falar sobre educação, que é um tema que impacta bastante as mulheres, né? Então a gente também está participando lá e a gente sempre incentiva a participação, né? Acho que o maior incentivo é a gente, né? O exemplo, né? Mostrar que mesmo sendo mulher, tendo filho pequeno, a gente também consegue se dedicar à família e consegue se dedicar à política, e é super importante a gente estar participando lá dessas discussões, né? Então a gente também fica à disposição de vocês também, quando quiserem, que a gente puder também falar, né, para motivar outras mulheres, também ficamos à disposição. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Pessoal do online também tem perguntas, questionamentos? Ok. Ok. Antes da gente encerrar, eu queria deixar a palavra em aberto. Tá? O Jean queria fazer um comentário, né, Jean, que solicitou a palavra antes. Jean, pode falar. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão participando com a gente. Bom dia aos nossos convidados. Queria justificar mais uma vez, presidente, eu já havia comunicado aí ao gabinete e também ao Fabiano a ausência presencial, né, com relação às reuniões de ontem e a de hoje aí do CAD. Também mais fiz questão de participar online aqui, mas uma ausência justificada, tá, presidente? Ontem a gente teve a participação no evento que foi a posse da nova presidência e diretoria da Associação dos Municípios dos Campos Gerais, a MCG, que conta agora com uma mulher, a primeira mulher a presidir uma associação de municípios, né, no estado do Paraná. Então é mais uma conquista bacana também, né, das mulheres, e também
dentro da nossa regional. A prefeita de Carambeí, que é a nossa cidade aqui, onde eu sou presidente da Associação Comercial também, fez questão de nos convidar, presidente. Eu queria colocar aqui para os colegas também a importância dessas conexões. Ontem mesmo já tive a oportunidade de conhecer alguns prefeitos e algumas prefeitas, inclusive, da nossa região, e a gente vai conectar. Já solicitei agenda com ela e com a diretoria para a gente levar o apoio da coordenadoria e criar essas conexões. Ela vai ter o acesso aos presidentes da regional dos Campos Gerais, quase todas as cidades coincidem, a divisão acaba sendo um pouquinho diferente ali, a divisão que o Estado faz, né? Acabam tendo algumas cidades que não coincidem, mas a grande maioria das nossas cidades coincide sim, e a gente vai poder colocar na pauta já, né, o apoio dessa conexão dos prefeitos dessas cidades com as suas respectivas associações comerciais. Então, isso já está na pauta para a primeira reunião, né, que vai ser feita da AMCG, né, e também dizer que a gente foi mencionado lá no evento, então, ter essa representatividade do associativismo dentro de um evento dos municípios onde estavam os prefeitos foi bem bacana. Então, é isso que eu queria colocar aí. Em função disso, como o evento era ontem à noite, eu não pude participar presencialmente da reunião dos coordenadores e também, em função da viagem, não pude participar presencialmente, mas acompanhei a reunião de hoje, só para deixar esse registro, tá bom, presidente? Obrigado. Okay, obrigado, Jean. A Paula? Presidente, eu acabei esquecendo no meu tempo de falar sobre, na reunião passada eu fiz um pedido, né, para que fosse feito um projeto de lei reconhecendo a Expofeira Mulher como sendo a maior feira organizada por mulheres do segmento. E também a Helena acabou incluindo aqui, já está em andamento, para que seja colocado no calendário de eventos do Estado. Então, só para falar para vocês que a gente já está andando com esse projeto e que é uma conquista. Obrigada. Ok, Lucas. Brevemente, presidente, o Mário Costenaro me pediu para fazer uma intervenção, ele não pôde participar hoje. Ontem já conversei com os coordenadores, mas só reforçando, o Paraná Produtivo está na segunda etapa e até o dia 6 de junho as nossas coordenadorias precisam indicar 4 representantes de cada uma das 15 regiões para integrar os grupos de trabalho, né, Guedes? Então, só reforçar o alerta e aproveitar aqui e puxar o saco do Ciro para parabenizá-lo pela posse e agradecer à SIC pela parceria no cede espaço para Cassiopar lá dentro. E justamente ontem eu mandei, uma divisão justa, mandei ontem o meu vice para o evento e eu vou participar da festa. Então, daí tá tudo certo. Eu quero aproveitar o momento, o ensejo, para reforçar o convite a toda a diretoria, que está aqui presencial online, para a posse do Ciro, presidente da SIC, sexta-feira próxima, dia 26. Basta entrar em contato com a gente, comigo, com o Ciro, que a gente já repassa para a nossa secretária, para coordenar a sua ida para lá, a sua vinda a este momento, que é uma festa muito bacana de líderes, de empresários, 800 pessoas presentes. O Dimas e o Ciro pediram a palavra. Dimas. Por favor, o Ciro que está novo presente aí, a gente dá preferência para ele, por favor. Vamos lá, Ciro. Opa, apenas porque fui mencionado, né? Então, agradecer aí a diretoria da SIC, aí, todo o pessoal que apoiou e que depositou a confiança, não só em mim, mas em toda a diretoria, o Carlos e várias outras pessoas, e dizer que para mim é uma grande honra tanto estar presidindo a SIC como participar aqui do CAD da FACIAP. Vejo que uma reunião longa, né, de 3 horas, e está todo mundo aqui, eu vejo no online, poucos saíram, então a importância aí, Fernando, e a tua forma de conduzir, que consegue engajar todo mundo e manter todo mundo online aqui. Então, parabéns também aí e obrigado pelas felicitações. Obrigado, Ciro. Dimas. Bom dia, presidente, a todos. Parabéns pela condução, pelas deliberações e, presidente, excelente. Só parabenizar o Ciro, vamos estar lá dia 26, né, Ciro? Juntos aí, vamos estar participando. Presidente Fernando, só um encaminhamento rápido, eu estive conversando com o Márcio ontem, é importante a gente ter a validação do CAD, sobre aquela questão do convênio com a Caixa, e os superintendentes da Caixa Econômica Federal têm entrado em contato com as associações comerciais e a gente precisava dar um encaminhamento para eles sobre aquela mudança do procedimento, né? Em vez de nós passarmos as bases de dados,
a gente fazer apenas a validação com a carta comunicando, né, se o associado está inadimplente ou não. E eles estão pedindo para que isso venha oficialmente, né, ou da FACIAP ou da CACB. Então, só para colocar aí a questão, eu não sei se a gente poderia talvez encaminhar dessa forma, para a gente orientar as associações comerciais que, em vez de passar as bases para a FACIAP ou para a CACB, que a gente conduza com os gerentes e diretores das Caixas Econômicas Federais para que a gente faça essa validação direto, né? Aí evita aquela situação da gente passar a nossa base de dados aí para o concorrente, né? Mas também não inviabiliza que as associações possam fazer, né, aquelas que queiram as parcerias com a Caixa Econômica Federal. Só como uma sugestão aí de encaminhamento. O Márcio teve uma reunião com o superintendente da Caixa e ele iria até agora, na palavra livre, fazer o que foi combinado com a Caixa, só que daí precisa da avaliação de cada associação comercial. Márcio. Na realidade, né, Dimas, o que aconteceu? A Caixa Econômica, ela por si só, ela continua irredutível na questão da base de dados. A gente colocou essa opção de carta, tudo, mas eles estão redutivos na base de dados. A única coisa que eles, vamos dizer assim, avaliaram é passar para a FACIAP ou passar diretamente para a Caixa Econômica a base de dados, mas não abre mão da caixa dessa base. Por isso que a questão, né, até pedir presente na palavra livre, a gente tocar nesse assunto, porque a gente chega aí no impasse. O impasse, né, Dimas, o que é? A gente sabe que a grande maioria das ações comerciais não querem, por razão, encaminhar base de dados. Em contrapartida, tem associações comerciais menores que ficam de forma contínua, né, também aqui nos ligando, que querem mandar a base de dados. Então, assim, e por si só, a Caixa ela abriu mão de receber da CACB em função até daquele cenário que nós comentamos com a Caixa e passar isso para via FACIAP. Aí a questão aqui para encaminhamento, né, Dimas, é assim, eu acho que a gente tem que trabalhar o mesmo princípio da liberdade econômica e ver o que a gente pode fazer em relação a isso, até para dar um encaminhamento, porque até o próprio superintendente da Caixa ele pediu para ele esperar hoje essa reunião para a gente deliberar, né, sobre o assunto. Eu acho que a gente tem que deixar a liberdade de cada associação comercial, se ela vai querer encaminhar ou não, isso só para a Caixa Econômica e não para a CACB, e também daí isso a gente pode até ajudar aqui com a Valéria, se essa associação quer mesmo, para a gente fazer um contrato de confiança entre Caixa e a associação comercial, e mesmo assim a associação sempre está informando a coordenadoria para que isso não aconteça meio aleatório, meio bagunçado. Pode ser assim? Presidente, eles argumentam, viu, Márcio, presidente, só rapidamente, eles argumentam que a Caixa, para receber a base, né, teria que receber da CACB. Eles não querem receber diretamente. Não, combinado já com a Caixa. Que pode eles liberaram isso. Eles liberaram. Comercial, Dimas. Na reunião que nós fizemos aqui com o superintendente estadual, Dimas, ele ligou lá para a diretoria da Caixa, daí a gente conseguiu essa condição da base vir só para a FACIAP e a FACIAP encaminha para eles. Mas esse documento eu acho importante, presidente. Mas assim também, presidente, eu acho que a gente pode agora comunicar as associações comerciais a respeito do convênio da Caixa, né, dizendo aquelas que têm liberdade, quem quiser passar, passa, quem não quiser passar, não passa, né? E que a gente vai ter à disposição para elaborar um documento, né, para ser assinado com relação a essa base de dados, né, através da nossa assessoria jurídica. Ok? Pode ser assim, pessoal? Combinado. Pessoal, novamente queria agradecer às vereadoras a presença de vocês aqui, da Indianara, da Amália, engrandeceu muito a nossa discussão, pessoal do SEBRAE também, pessoal de São José dos Pinhais. Acho que é um tema que é de extrema importância, que a gente vai dar sequência aqui de trabalho, vamos nos organizar aqui de como fazer esse trabalho para levar essa flexibilização para o Paraná todo, que acho que é de extrema importância, e queremos contar com vocês nesse trabalho em conjunto, porque no associativismo só o coletivo que ganha, né? Então acho que esse trabalho em conjunto com vocês a gente vai sair bem mais fortalecido. Nós temos uma pauta
muito importante que a gente já falou na Assembleia, falamos na Câmara de Vereadores de Londrina, falamos ontem na Câmara de Vereadores de Maringá. Nós estamos levando para as principais cidades essa pauta. Sabemos que não é a decisão dessa pauta não é feita pela Câmara, mas a gente quer o apoio, que é a questão da retirada da substituição tributária no Estado do Paraná. Então, essa pauta é encabeçada pelo G7, inclusive, não só pela FACIAP, e também a gente poderia levar lá para a Câmara de Curitiba, para a gente ver uma data legal para a gente discutir lá também, para vocês entenderem a dificuldade que o imposto, que é o imposto estadual, está afetando ao empresário paranaense, a toda a população. Então, a gente conta também com vocês, com esse apoio nessa pauta. Então, queria agradecer a todos também aqui pela reunião, pelo dia de hoje. Que tenhamos aí sempre reuniões produtivas como essa, para que a gente possa fortalecer cada vez mais o nosso sistema. Então, eu agradeço a todos que estão online também, e tenhamos um excelente dia e um ótimo final de semana. Muito obrigado.